E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para refletir, sobre algo muito grave, Hoje nós vamos refletir sobre algo muito grave. Grave no sentido de que se você conseguir apreender o que está sendo dito aqui, se você conseguir ter essa percepção, muita coisa na sua vida vai mudar, Se é que você já não tem essa percepção. Mas o nosso canal é um canal que faz você parar para pensar. E é um canal que tem por objetivo a busca racional, até intuitiva, pela verdade. O que eu quero dizer com intuitiva? Sabe, que não é muito longe de uma coerência, Não está muito longe de uma coerência. As coisas intuitivas, essa palavra intuição às vezes tem um aspecto meio sobrenatural, eu tive uma intuição. Mas a intuição é algo muito importante nas nossas vidas, porque ela é um aspecto inconsciente, É uma inteligência, um raciocínio meio que inconsciente, que flui, Os grandes gênios da humanidade sempre disseram isso, Às vezes eles ficavam um bom tempo racionalizando uma questão. E depois que eles a abandonavam, que eles relaxavam, deixavam para lá, aí a resposta vinha. Por quê? Porque quando você raciocina muito, de forma consciente, e você fica muito preso nisso, gera um estresse, gera uma tensão, Muitas das vezes os resultados são contrários ao que você queria, que é descobrir uma verdade. Então é importante sim o pensamento lógico, racional, mas também, num certo momento, é importante você relaxar, e entregar para o seu inconsciente essas questões. E aí, baseado em tudo que você estudou, e muitas das vezes uma questão não parece tão óbvia, muitas das vezes uma questão que você perdeu tempo e a resposta não vem. Por quê? Porque seu aspecto consciente é muito limitado, Nós somos muito focados nesta realidade. Quando você entrega essas questões mais profundas, o seu inconsciente deixa a sua intuição fluir. Isso não é um processo nem um pouco aleatório, É um processo que vem de uma... É como se você estivesse ruminando uma ideia, Primeiro, racionalmente, você vai, estuda, busca, e depois você tem que relaxar para a resposta vir. Então, é muito importante essa questão da intuição, Mas não a intuição nesse aspecto pejorativo, do sobrenatural, de que é entregar para o universo essas bobagens de lei de atração, nada disso, Estou falando aqui em processos intuitivos. Então, é sempre assim, Quando o indivíduo é ignorante, muitas das vezes, ele intui algo. Ele meio que vai pelos aspectos mais coerentes e chega a um resultado. Então a coerência acima de tudo na vida, É muito importante a coerência. Sabe? E não há como ter coerência de ideias se você não tiver um bom raciocínio. Não há como ter coerência de ideias se você não tiver muita lucidez. Ainda que você seja ignorante, Aquele que ignora, não estudou em faculdade, não frequentou escolas, mas intui, Tem uma boa intuição. Observa
recebe, né, informações do ambiente, filtra, e aí deixa, né, a intuição fluir a partir desses aspectos de observação coerente e racional. E quando eu estou falando de ignorante, né? Tem muitas pessoas que são ignorantes, que são muito sábias, porque tem uma boa intuição. Mas essa intuição não foi forjada aleatoriamente. Foi forjada a partir de uma capacidade de observação. Agora você imagina um cara que tem cultura, que estuda, que tem uma base, né? E que sabe observar de forma coerente, filtrar, né? Aí ele é muito superior ao ignorante, que tem uma boa intuição, né? Aí é um outro nível. É uma pessoa muito bem informada, é uma pessoa que sabe observar, que sabe filtrar de forma racional o que é a realidade, né? E aí surgem aquelas questões, né? Esse cara fica estressado com a realidade. Como somos nós nihilistas, nós misantropos, racionalistas, que temos essa capacidade de ver o que poucas pessoas veem, que é a verdade como ela é, né? Temos essa capacidade de parar para pensar. E se você não desenvolver isso, né, essa humildade de também reconhecer, caramba, tudo que sei é que nada sei, e entregar para os seus aspectos inconscientes, relaxar, deixar para lá, né? Aí não achei resposta, vou simplesmente deixar para lá, vou relaxar. E aí é que vem a tal da intuição. Então esse aspecto intuitivo é muito importante. E aí, né? Quando você tem, né, quando você aprende a usar a sua intuição, essa palavra, inclusive, ela é muito utilizada para uma coisa que é de fácil compreensão, né? As pessoas falam, é muito intuitivo, né? O que é difícil de compreender, as pessoas falam é contra-intuitivo. Por quê? Porque toda a verdade é simples. A realidade é essa, né? As pessoas é que complicam. A religião complica tudo, sabe? As pessoas com as suas emoções complicam tudo. A vida, na realidade, é muito simples, né? Como eu costumo dizer, o inferno é sempre outro, porque o outro é que quer complicar tudo. É simples pensar, né? É intuitivo pensar que seria ótimo um mundo com pouca gente. Sobrariam recursos, né? Tudo seria muito bem dividido. Nós temos exemplos de países aí riquíssimos, com alto nível de ateísmo e com alto nível de individualização. São chamados os países mais felizes do mundo. Não tem crime, não tem nada. Tudo funciona. As populações são pequenas, as pessoas não querem mais ter muitos filhos. Jogaram a religião no lixo, jogaram essa emotividade barata no lixo. Então tudo funciona muito bem, né? Existe ética, existe interesse no bem comum. Isso existe, gente, por incrível que pareça. São poucos países, mas existem, né? E geralmente, esses países que são considerados os mais felizes do mundo têm um alto nível de ateísmo. Por quê? Porque não é questão só do ateísmo, é questão da racionalidade, né? Qualquer pessoa racional, ela chega no ateísmo. Que é jogar as crenças fora e partir para construir uma realidade que é essa aqui melhor, né? Se você ficar pensando em outros mundos, puta que pariu, você não vai melhorar porra nenhuma. É isso que a religião faz. A religião só piora o que já tá ruim. E aí eu vou chegar no cerne agora, no ponto do que eu queria falar. O assunto é intuição, né? Mas poucas pessoas têm essa capacidade de serem intuitivas. Sabe o que é ser intuitivo? Cara, é genialidade. Todos os gênios foram intuitivos. Pessoas com alta capacidade de concentração, pessoas com alta capacidade de se desconectar desta realidade para poder olhar de fora. Pessoas que foram capazes de ver coisas que parecem até simples, né? Mas que outras simplesmente ignoravam. O mundo inteiro ignorava, né? Então são chamados gênios. Nikola Tesla, Einstein, Newton. Indivíduos altamente intuitivos.
eram capazes de ficar horas e horas pensando, até dias, né? Desconectados, pensando numa situação qualquer. E depois entregavam isso para os seus aspectos inconscientes, e aí vinham respostas, a tal da eureka, né? Eureka! Encontrei, né? Encontrei, descobri, como se fosse um insight. Quem gosta de pensar, quem trabalha com pensamento, quem para pensar o tempo todo, sabe do que eu estou falando, né? Insights, muitas das vezes visões, totalmente contra-intuitivas, para a grande maioria, né? Mas que são verdades muito simples. E aí eu vou falar aqui agora numa coisa que, às vezes, para as pessoas que não estão preparadas, né, é difícil de você absorver. Porque a verdade, ela é difícil, cara. Apesar de ser uma coisa simples, ela quebra e destrói muitas pseudo-verdades complexas, que muitas das vezes são imaginárias, sem base nenhuma na realidade. E eu queria falar aqui hoje sobre vida após a morte, que é uma questão que ainda perturba até mesmo alguns niilistas, né? Até mesmo alguns ateus, se dizem ateu, não acredito em Deus, não acredito em religião, e tem essa preocupação. Quase sempre, quando você vai ver um vídeo existencialista, ou um vídeo que fala de filosofia, vem sempre aquelas questões: de onde vim, para onde vou, quem sou. Como se todo mundo já não soubesse, né? De onde vem, do útero, e para onde vai? Para o túmulo. O que está além disso é especulação, é invenção, é coisa complexa, né? Não é coisa simples. A coisa simples e intuitiva a gente já sabe. Morreu, acabou, certo? Não tem conversa. Sinto muito. Me desculpe. Essa realidade vai te arrasar. Essa realidade vai destruir qualquer tipo de sonho, de esperança no futuro. Porque galinha não tem esperança, rato não tem esperança, macaco, tamanduá, jacaré. Ninguém tem esperança. Por isso que esses bichos fogem da morte. Todos os bichos, mosquito, barato, rato, qualquer animal, né? Foge desesperado da morte, porque intuitivamente sabe que vai acabar. Morreu, acabou. Isso é uma verdade escrita na natureza, já arremessada, está em toda parte. É uma maior lei da natureza, é essa, né? Morreu, acabou. Por isso todo mundo foge da morte. Todos os animais, todos, sem exceção, estão desesperados, com medo que tirem a única existência que ele tem. Ele intui isso, né? É uma verdade simples. Aí veio o ser humano, que não é diferente. É só um macaco ambulante, um macaco falante, que acha que é importante. Mas não é, é igualzinho a todos os outros animais, né? Só que como o macaco humano, animal humano, praticamente já não tem mais predadores, né? Se fechou dentro das suas cidades, dentro das suas bolhas, dentro dos seus conceitos, acha que é importante. Ele acha que não é um animal. Ele acha que vai prevalecer depois da morte. Que piada, né? Quando você joga isso na cara do indivíduo, caramba, os que conseguem absorver, os que entendem o que eu estou falando, entram em desespero, né? Porque toda a vida está em desespero. Tudo que é vivo, tudo que é orgânico está desesperado, porque sabe que não tem nada depois. Por isso foge desesperadamente da morte. E eu queria dizer aqui hoje de onde surgiu, né? Como eu costumo dizer, você pode se enfiar numa ordem esotérica qualquer, você pode se enfiar em qualquer tipo de religião, você pode se enfiar em qualquer tipo de filosofia, meditar o caralho por anos. Aonde você vai chegar? A lugar nenhum, né? Não precisa meditar muito. Qualquer animal sabe disso, né? Os pombos não meditam. Os gatos, cachorro, papagaio, passarinho, né? Leão, tigre, antílope. Nenhum animal na natureza medita, né? E sabe.
que tem que ter medo da morte, porque só tem uma vida. Morreu, acabou. Sabe de onde que vem? As mentiras da religião, que construíram uma ideia de mundo espiritual. Você sabe o que quer dizer espírito? Por isso que a gente tem que ir sempre na etimologia da palavra. Espírito vem de expirare. Então, espírito é algo que tem que estar vivo para existir. Não existe espírito e não existe mundo espiritual. Eu já vou explicar o que é o mundo espiritual. Alma vem de ânima, sopro de vida. Para ter sopro de vida tem que estar vivo. Então, alma só existe em coisas vivas. Coisas mortas não tem alma. Não existe alma no cemitério, não existe alma no centro de macumba, não existe alma no além-túmulo. Não existe alma a não ser aqui, no mundo dos vivos. E também não existe espírito a não ser aqui, no mundo dos vivos. E quando você... Olha só o que a religião fez. Hein? Quando você dorme... Agora eu vou explicar o que é o mundo espiritual. Né? Quando você dorme, você sonha. É natural, né? O sono e os sonhos são uma forma do seu corpo ter uma espécie de morte em vida. É um relaxamento, é um afrouxamento das funções vitais, né? Coração diminui os batimentos cardíacos, né? O sangue circula mais devagar, e você entra no estado alterado de consciência para o seu corpo poder descansar. Inclusive, é durante o sono que as memórias adquiridas durante o dia se retêm, né? Por isso que é importante ter uma boa noite de sono. Sempre, né? Atingir todos os níveis de sono até o sono profundo, do sono superficial até o sono profundo. Se você não atinge isso, você pode dormir 10 horas e você vai acordar cansado e vai até desenvolver doenças. Então, esse processo de semi-morte, que é o sono, e que para você relaxar, né, que a sua atividade cerebral continua, você precisa ser colocado num estado de deleite. É o mesmo estado, inclusive, que as pessoas que alegam que têm experiência de quase morte, né, dizem que experiência de quase morte. Primeiro, ninguém morreu, né? Ninguém morreu, é quase morte. Não existe ninguém que voltou desse estado que tenha morrido de verdade, né? O cara simplesmente ficou com funções vitais muito precárias, mas não morreu, né? Senão não era experiência de quase morte. E aí o que o cérebro faz? Joga um monte de endorfina, o cara tá morrendo, pô, né? Por isso que muitas pessoas que quase morrem e relatam que viram seus entes queridos já mortos, viram uns jardins, viram Jesus, porque estão sob alto efeito de endorfinas que o próprio cérebro, sabendo que vai morrer, né, coloca o indivíduo no estado de entorpecimento, né, de paraíso. É por isso que é muito comum, né? Tem esses relatos de pessoas que tiveram em coma ou que quase morreram. Dizem, inclusive, né, que até enforcados às vezes tem ereção. Né? Tamanha adrenalina que é jogada no cérebro para o indivíduo poder suportar aquele momento. Né? Então vem um êxtase, o cara vê anjo, vê o caralho. Tem até uma sensação sexual. Né? Pode ter até uma ereção, o cara tá morrendo, tá tendo ereção. Por quê? Porque o cérebro está em um estado alterado de consciência para poder amortizar o momento da morte. Para poder, né, dar condições ao indivíduo de aguentar, suportar, né, aquele momento ali. Muitos desmaiam, né, de tanta dor, tanta agonia, e tem esses estados. Então, mundo espiritual, olha só, se você absorver essa verdade, é uma verdade perigosa, né? Porque se você consegue compreender isso, que o mundo espiritual que as religiões inventaram não existe, é o mundo dos sonhos. Porque para você ter qualquer experiência, qualquer uma, seja com o paraíso, com Jesus, com Deus, com os anjos, com jardins, vendo seus entes queridos mortos, para ter essas experiências tem que estar vivo. Não tem jeito. Essas experiências só acontecem no cérebro. A religião descobriu isso há milênios e trabalha com isso, dizendo que isso é mundo espiritual. E as pessoas, por ignorância, associam, né? Por ignorância, por
falta de capacidade intuitiva, aceitam que esses mundos são espirituais, que são em outras dimensões. Não são. São estados alterados de consciência. E aí, né, a maior prova disso, né, que o único lugar, né, olha só o que eu vou falar para você, o único lugar onde o cego consegue enxergar é nos sonhos. Você já reparou isso? Você reparou que toda a construção religiosa da Bíblia e de outros livros sagrados, né, de pessoas que se curam milagrosamente, né, pessoas cegas que começam a enxergar, pessoas aleijadas que começam a andar, pessoas que encontram com seus entes queridos falecidos, ou seja, eles ressuscitam. O único lugar que você consegue, sendo cego, enxergar, sendo aleijado, andar, sendo morto, ressuscitar, é no mundo dos sonhos. Quando você sonha, é comum você ver seus entes queridos, não é isso? É comum, né? Eventualmente você vai sonhar com eles, ainda que eles estejam mortos. É comum você sonhar, né, que você, mesmo você sendo cadeirante, que você corre, que você anda, né? Normalmente. É o único lugar, né? É a única condição onde você consegue isso é no mundo dos sonhos. No mundo real isso não existe. Isso é mentira, conversa da religião. E a religião diz que esses seres, Jesus, né, os santos, vão te curar, vão fazer você levantar da sua cadeira de rodas, vão fazer você, se é cego enxergar, se é surdo ouvir, se é mudo falar. O único lugar onde você consegue essa experiência é nos sonhos. Que é o cara que já enxergou, né, que se tornou cego, quando ele sonha, ele enxerga. O cara que é cadeirante hoje, mas já andou, quando ele sonha, ele anda. Né? Esses seres maravilhosos também que voam, levitam, né? Onde isso é possível, se não nos sonhos? Nunca ninguém viu ninguém levitar nessa realidade aqui. E mundo espiritual, uma mentira. Onde é que você consegue levitar? Muitas vezes até voar, né? Pelos céus, se não nos sonhos. Então os sonhos são exatamente o que dizem e sempre disseram para você que é o mundo espiritual. Por quê? Porque o sono se equipara a um estado de morte. Pseudo-morte, semi-morte, né? Para relaxar e descansar o corpo. E aí as pessoas sempre falam, o palavreado, né? Fulano descansou. Fulano finalmente está em paz. Fulano está dormindo o sono dos inocentes. Ele está no melhor lugar, né? Qual o melhor lugar que existe, senão o mundo dos sonhos? Onde você, se você morre, se você cai de um local alto, se você toma tiro, você ressuscita. Não é? No dia seguinte você está lá acordado de novo, né? Se você, como eu falei, é cego, enxerga no sonho. Se você perdeu alguém que se ama, você vê nos sonhos, né? Você está lá com a pessoa nos sonhos. Então, eu estou demonstrando aqui, né, que o ateísmo é o único caminho. O racionalismo extremo mesmo, né? Que o racionalismo extremo, o ateísmo, o niilismo, nada mais são do que constatações intelectuais intuitivas, altamente simples de se compreender. Não existe Deus. Não existe o Deus da cadela, do cachorro, do macaco, do passarinho. Não, só existe o Deus dos homens, né? Que é inventado, é construído através de conceitos e ideias complexas, né? Que não tem a ver com uma ideia intuitiva, simples, de fácil de compreender e que tem coerência com a realidade. Entende? Então, eu acredito, né? Quem entendeu, quem compreendeu, quem absorveu, não vai ter mais dúvidas de que nós somos meros animais, de que nós vamos ter o mesmo destino de qualquer barato, de qualquer inseto, de qualquer rato. Vida orgânica não tem importância. Nós é que inventamos esse mundo espiritual baseado nos nossos sonhos, nos nossos estados alterados de consciência. Que isso é que é o chamado mundo espiritual. Espírito é expirar. Expirar. E para expirar tem que estar vivo. Então o mundo espiritual é o mundo de alguém vivo, num estado alterado de consciência, que é o sonho. Quando as ondas cerebrais mudam, o indivíduo começa a ter
experiências místicas com os anjos, com Jesus, com Deus, né? Qual lugar isso é possível senão no mundo dos sonhos? Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar recebendo as novidades dos vídeos. E se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!